Boa tarde, são 12h08 e é com muita alegria e com muita satisfação que nós estamos iniciando a edição de quinta-feira ao vivo do programa Exija Seus Direitos, véspera de feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. Aliás, amanhã o programa Exija Seus Direitos será um programa especial. Nós vamos dedicar o Exija de amanhã, quando nós vamos completar 19 anos de atividades na capital e também no interior do estado, a reviver um pouco das histórias, das emoções, dos nossos reencontros, dos nossos sonhos realizados, dos assuntos polêmicos debatidos no programa Exija Seus Direitos. Vamos falar um pouco dessa nossa história que começou no dia 1º de maio de 1996. Eu queria, na abertura do Exija desta quinta-feira, convidar você, a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos, para que amanhã não percam uma edição especial que vai contar, como eu disse, um pouco dessas nossas expectativas de fazer do nosso programa um instrumento em favor da sociedade. Esta é a missão do nosso programa e graças a Deus, graças ao apoio dos nossos telespectadores, o apoio da Band Amazonas, que é a TV mais popular do nosso estado, nós vamos completar então amanhã 19 anos de atividades do nosso programa. Mas hoje, no Exija Seus Direitos, nós vamos mostrar, vamos ouvir a opinião da população a respeito de um projeto de lei que nós confeccionamos em Brasília, que vai tratar agora os crimes no trânsito quando o motorista estiver embriagado, drogado ou participando de racha, como homicídio doloso, quando há intenção de matar. Vamos transformar estas ações em crime hediondo, sendo também o projeto aprovado, transformado em crime inafiançável. O projeto de lei ainda acrescenta que essa prática seja incluída no rol de crimes hediondos, tornando-se inafiançável. Problema seríssimo que a cidade de Manaus vem enfrentando. Falta de segurança nas paradas de ônibus está aterrorizando usuários do sistema de transporte coletivo. Atender o celular, por exemplo, nem pensar. Se tocar o telefone, nem brincando se pega, assim, senão passa alguém aqui, é bastante perigoso. Não é confiável, mesmo com as pessoas não é confiável. Alunos de uma escola estadual na Compensa procuram o programa Exija Seus Direitos para reclamar de uma invasão de pombos. Os pombos invadiram a escola e os alunos estão muito temerosos com relação à proliferação de doenças nesta escola. O Exija Seus Direitos, a edição de quinta-feira, vai começar agora, como fazemos todos os dias, abrindo espaço para que as pessoas possam procurar os parentes desaparecidos através do nosso quadro Procura-se. São 12h14. Hoje eu vou conversar com mais um jovem que vem ao nosso programa. É o Wagner de Jesus dos Santos Lima, tem 23 anos de idade. Ele está hoje no nosso programa na esperança de reencontrar a mãe biológica, que é a dona Fernanda Monteiro Lobato. Ainda recém-nascido, o Wagner foi doado para a dona Antônia Leal dos Santos e ao senhor Alcides Araújo Lima. Nessa época, eles residiam no bairro Novo Israel. Após a adoção, foram morar no estado de Roraima. O Wagner descobriu ser filho adotivo recentemente, quando tinha 17 anos de idade, através da sua tia Nilva. Foi a tia Nilva quem contou ao Wagner. A avó Ercília, mãe da Antônia, contou que além do Wagner, a dona Fernanda teria tido mais 5 filhos e que talvez ela tenha doado o filho por não ter condições financeiras de criar. Segundo informações de um conhecido, a família da Fernanda poderia estar morando no município do Rio Preto da Eva. Outra informação desencontrada, são muitas as informações, daria conta de que a Fernanda teria falecido em um grave acidente. O Wagner hoje está aqui, 23 anos de idade, tentando informações sobre a mãe Fernanda Monteiro Lobato. É isso, né, Wagner? Resumidamente, essa é um pouco da sua história. Um pouco da minha história, eu queria muito encontrar ela. É meu sonho, desde o tempo que eu descobri que eu sou filho adotivo, então
eu decidi procurar ela. Porque... Há 6 anos a sua tia contou para você que você não era filho legítimo da Antônia, que você era um filho adotado. Já um filho adotado e quando ela me falou que dali eu não acreditava, entrei em desespero. E aí fui à procura, saber a verdade, o porquê, e sempre me negaram. Só o que me disseram foi só isso. E você tem contato ainda com a Antônia, com a mãe que ele criou? Você tem contato? Ela não tem muitas informações sobre a Fernanda? Não. Ela não conta muito para você como se deu essa adoção? Sempre, quando eu toco no assunto, ela me ignora, começa a brigar comigo, então... Ela não gosta de tratar muito. E para você é um martírio muito grande, porque você sabe que a sua mãe verdadeira realmente é a Antônia, mas você tem essa curiosidade de saber por quê, saber se você tem outros irmãos, saber um pouco do seu pai, né? Isso. Esta é a sua curiosidade. E você tem certeza que o nome da sua mãe é Fernanda Monteiro Lobato. Isso você tem certeza. E quem disse que eles poderiam estar morando no município do Rio Preto? Foi um conhecido do meu tio, dos parentes que me adotaram. Quando a sua mãe doou você para Antônia, ela registrou você, ela já tinha batizado você, ela já tinha dado um nome a você, ou ela não tinha dado o nome? Quando a Antônia me Antônia que registrou. Foi ela que me registrou. E você era recém-nascido? Era recém-nascido. E você não tem nenhum tipo de recordação da sua mãe? Não. Você não tem foto da sua mãe, da sua família? Você não sabe nem o nome do seu pai? Não tenho nada. Eu queria fazer esse apelo, se alguém conhecer, minha mãe, meus irmãos, entrasse em contato. Mas você tem certeza, Wagner, que o nome da sua mãe é Fernanda Monteiro Lobato? Isso você tem? Isso. Bom, então vamos tentar. Se a gente não conseguir informações aqui, o programa pode ajudar você também a ir para o Rio Preto, ver se você consegue alguma informação lá no Rio Preto. Essa é a primeira vez que você está tentando localizar a sua mãe? É a primeira vez. Tomara que seja a última, que nós vamos conseguir localizar com alguma informação. Tá bom? Sucesso. Queria dizer para ela, se ela estiver ouvindo alguém, que independente do que tiver acontecido, eu não tenho raiva dela. Eu quero muito encontrar ela, poder abraçar ela e meus irmãos. É isso, e dizer para ela que eu amo muito ela. Mesmo sem conhecer? Mesmo sem conhecer. Tá bom, parabéns pelas suas palavras e nós vamos, se Deus quiser, dar boas notícias para você. Tá bom? Obrigado, pode sair por aqui, tá aqui o Wagner. São essas histórias que nos mobilizam, que nos sensibilizam e, acima de tudo, que nos emocionam, né? É um jovem de 23 anos de idade que faz aqui, ao vivo no nosso programa, uma declaração à mãe biológica, uma declaração de amor à sua mãe biológica. Claro que isso nos emociona bastante, é um momento muito emocionante aqui no nosso programa, mesmo sem conhecer a mãe, mesmo sem ter uma foto da mãe, mesmo sem ter convivido com a mãe. Ele foi separado, apartado da mãe logo no nascimento, foi doado para a dona Antônia. Mesmo assim, ele usa hoje o nosso programa para expressar todo esse sentimento de amor maternal que todos nós precisamos carregar. Então, parabéns à atitude dele. E eu queria mais uma vez, em nome dele, ratificar o nosso posicionamento, que é o de tentar localizar a dona Fernanda Monteiro Lobato. Você vê que para ele pouco importam os motivos, né, desta separação. O que ele quer agora é poder conhecer a mãe, saber do pai, saber se ele tem outros irmãos, e nós estamos mais uma vez abrindo o nosso programa para pedir a sua ajuda, a sua participação, o seu auxílio. Você que tem sido muito importante ao longo desses últimos 19 anos para que o programa Exija Seus Direitos possa também cumprir com este papel social, que é o de devolver as pessoas às suas famílias. Qualquer informação sobre Fernanda Monteiro Lobato, informações muito desencontradas que poderiam inclusive estar morando no município do Rio Preto da Eva, outra informação que ela teria falecido num grave acidente, tudo isso causa realmente um desequilíbrio nas informações. Mas mais uma vez nós apelamos à sua ajuda, à sua participação. Qualquer novidade, entre em contato com a produção do programa Exija Seus Direitos. Escola Estadual Valdemiro Pérez Lustosa. Nós já fizemos aqui no nosso programa uma reportagem, nós já mostramos os perigos dos pombos, né, em edificações e residências. Imagine o que é o perigo eminente de pombos dentro de uma escola do estado do Amazonas. Os alunos procuraram a gente porque já tentaram de todas as maneiras chamar a atenção da SEDUC para esse grave problema.
nós já realizamos aqui uma ampla reportagem a respeito da transmissão de doenças das fezes dos pombos. Até meningite a pessoa pode contrair. O assunto é muito grave, o assunto é muito sério. Por isso a equipe de reportagem do nosso programa foi até a escola no bairro da Compensa. Os detalhes nós vamos mostrar agora na reportagem do experiente em caso envolvendo pombos, Oliver Castro. Eles parecem inofensivos, mas causam doenças infecciosas agudas e micoses. Não presta mesmo não, a coisa doença mesmo. Eu tenho visto muito falar, o povo falar muito nisso aí. E principal em colégio, porque tem muito no colégio, nas igrejas, né? Tem muito essas coisas, né? Não, já vi falar que a doença do pombo é perigosa mesmo. Já vi falar, já, cara. Doenças transmitidas por pombos podem matar ou deixar sequelas para o resto da vida. O senhor teria coragem de levar um pombo para casa? Não. Por quê? Porque se é doente, né? Pode transmitir doença pra gente. Aí é difícil, eu já não levaria para casa, não. Além de fazer mal para a saúde, é uma responsabilidade que a pessoa está chamando para si, né? Porque ela sabe que tem doença, para que ela vai levar? A presença do animal nesta escola, no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus, preocupa alunos e professores. Demais, tem até casa de pombo. Uma vez caiu um pombo, aí ficou morto lá, a gente ficou sentindo aquele cheiro. Eles invadem a escola? Demais. Eu tenho nojo, entendeu, assim, e eu tenho medo de pegar a doença desses pombos, entendeu, aí. De acordo com os alunos, na área dos bebedouros e na hora do lanche, dividem espaço com as aves. Às vezes tem gente que bebe lá assim mesmo, entendeu? E dá doença, e eu não bebo água lá não. Eu tomo porque, não tem como eu segurar a sede. É isso. Não tem outro meio? Não tem. Este estudante, que prefere não aparecer, gravou um vídeo no celular e enviou para a nossa produção. Segundo o adolescente, não se sente seguro convivendo com os pombos. Na hora da merenda, que é constrangedor, a gente vai para dentro de sala para não ficar vendo os pombos. É meio esquisito. Ficou preocupado? Fiquei muito. Os alunos do meu colégio, não é só eu que me preocupo assim, só que eu fui o único que criei coragem para fazer isso. Ainda segundo o aluno, um colega de turma teria sido expulso da escola após tentar gravar imagens dos animais para denunciar o atentado à saúde pública. Primeiro veio a suspensão, depois a expulsão. A gente sentiu falta dele. Ele era da nossa sala. Tudo por conta ele tentar registrar os pombos na escola? Por isso. O pai do aluno que registrou as imagens fala que sente orgulho do filho pela coragem. Muito orgulhoso, porque pelo menos ele teve a coragem de enfrentar a barreira, por causa que não é fácil ele fazer uma filmagem dessa praticamente nas carreiras para fazer isso aí. Querer denunciar os pombos que estão prejudicando a todos aí. Nos centros urbanos, o tempo de vida dos pombos varia de 3 a 5 anos. Em condições de vida silvestre, eles podem viver até 15 anos. Um representante da escola garantiu à nossa equipe que a SEDUC já está ciente do problema e promete resolver o mais breve possível. Olha, onde você anda hoje em Manaus tem pombo. Você vai no centro de Manaus, tem pombo. Você percorre os bairros periféricos, tem pombo. Aqui nas proximidades do Aleixo tem pombo. Onde nós andamos hoje tem pombo. Nós estamos correndo um sério risco, preste atenção, porque esse é um assunto muito sério. Nós já tratamos desse assunto dos pombos aqui no nosso programa. Nós convivemos, inclusive, com o próprio repórter que fez essa reportagem. Provavelmente tenha contraído meningite, passou por maus bocados, ficou internado durante semanas na UTI do 28 de agosto. Vejam como são as coisas. Nós estamos falando de um assunto eminentemente grave que nós sentimos aqui na pele. O Oliver Castro deve estar assistindo agora o nosso programa, vendo os pombos arrepiado, porque ele sabe o que ele passou, os dias que ele permaneceu no UTI, quantos quilos ele perdeu. É um assunto muito delicado. Então, a saúde pública da cidade de Manaus, a saúde pública do estado do Amazonas, precisa fazer alguma coisa. Eu não estou defendendo aqui matança discriminada de pombo, mas alguma coisa precisa ser feita
para acabar com a população exagerada que nós temos de pombo. O pombo é muito bonitinho, você joga uma pipoca, o pombo vai comer, você joga um milho, o pombo vai comer. Agora, o resultado disso, o resultado das fezes dos pombos, isso causa sérias doenças. E quem está dizendo isso não sou eu. Nós fizemos uma ampla reportagem, discutimos esse assunto aqui durante dias, trouxemos especialistas em saúde pública para debater este assunto, infectologistas falaram sobre este assunto, vários doutores nessa área falaram sobre esse assunto e falaram do perigo iminente do convívio do ser humano com pombos. Agora, uma criança tem que registrar isso e mandar ao nosso programa, porque me parece que a escola não tem diretor, que o Estado não tem secretário e fica por isso mesmo. Se não fosse a atitude corajosa de uma criança em denunciar e enviar as imagens ao nosso programa, eles estariam correndo sério risco de não terem sequer o caso resolvido. Nós vamos acompanhar esse caso, cuidado aí, vai. Nós vamos acompanhar esse caso até que o caso seja resolvido. E vamos fazer aqui um apelo ao nosso programa, para que esse caso seja resolvido. Aliás, Escola Estadual Gilberto Mestrinho, no bairro da Cachoeirinha, também está com o mesmo problema. Me dá a aularia aqui, meu filho. Vou jogar no Mestre agora. Aqui no Mestre está mais perto, né, Mestre? Escola Estadual Gilberto Mestrinho, no bairro da Cachoeirinha. Acabamos de receber também a denúncia. Se você passa por esses problemas também na sua escola, no seu bairro, entre em contato conosco, 3307-0423, ou siga o exemplo desse menino, que nós não sabemos nem o nome dele. Aliás, nós sabemos, mas não podemos falar, né? Nós sabemos, o nome me informa aqui a Catirina, mas nós não podemos informar aqui no nosso programa. Parabéns à atitude dessa criança. Parabéns a esse aluno exemplar, que vendo o perigo iminente que ele e os colegas de escola estavam enfrentando, se municiou de um telefone celular, filmou a ação dos pombos, inclusive pombos dividindo o bebedouro com os alunos, porque os pombos estão tomando água no bebedouro da escola e ninguém toma providência. Tomara que o grande secretário de Educação, tem quase 2 metros de altura, que ele resolva o problema dos perigos que estão enfrentando essas crianças. Que faça uma varredura em todas as escolas da capital e também do interior do estado. Falei que aqui estava mais perto. É uma vergonha que uma criança... Veja o que acontece na educação do nosso estado. Uma criança tem que fazer uma paródia em Iranduba para chamar a atenção das nossas autoridades sobre a precariedade do transporte escolar no município de Iranduba. Ele foi até parar no Gugu. Parabéns ao Gugu, porque levou este assunto a nível nacional. Me parece que agora o governo do estado, a prefeitura de Iranduba se mobilizaram para tirar Iranduba dessa vergonha nacional. Isso é uma vergonha para Iranduba, é uma vergonha para o estado do Amazonas sermos mostrados em rede nacional por um menino, parabéns à ação do menino, para demonstrar que a nossa educação vai mal, vai cada vez pior. E não bastassem só esses problemas estruturais na nossa educação, agora até pombo, mestre. Até pombo estão provocando terror dentro das escolas do nosso estado. 12 horas e... Nossa, PC, hoje nós quebramos 12 horas e 27 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. E logo após nós vamos falar um assunto muito sério. É um assunto que causa muita revolta, causa um sentimento de impotência das pessoas. Quem perdeu parentes, amigos em acidentes de trânsito provocados por irresponsáveis que estavam embriagados, que estavam participando de racha, que
que estavam drogados sabe verdadeiramente o que isso provoca dentro de uma família. Nós vamos falar a respeito de um projeto de lei que quer transformar estes crimes, quando praticados nestas situações, em crimes hediondos. Serão, se a lei aprovada, crimes inafiançáveis. Serão crimes hediondos. Será tratado como homicídio doloso quando há a intenção de matar. Porque hoje, o cidadão drogado, embriagado, participando de rachas, mata no trânsito, paga uma fiança e vai responder em liberdade. Esta é a situação da impunidade no Brasil. Mas nós vamos falar sobre este projeto daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. Alguns dias atrás eu apresentei na Câmara dos Deputados um projeto de lei que é fruto da minha indignação pessoal, mas é fruto também da indignação pessoal de milhares e milhares de famílias brasileiras. Eu tive esse dissabor, esse desprazer, esta infelicidade de ter na minha família pessoas que perderam a vida por conta da irresponsabilidade de outros. Eu perdi um irmão com 28 anos de idade, num acidente que, se é que pode chamar de acidente, onde 3 menores de idade, 2 de 15 e 1 de 16 anos, estavam embriagados e drogados e fazendo roleta russa em uma rua na cidade de Cascavel, onde meu irmão residia, no Paraná. De lá para cá, a gente percebe como a impunidade vai corroendo a todos nós no dia a dia. Isso aconteceu em 1999. Até hoje, nenhum dos dois de 15 anos, e muito menos o de 16 anos, sofreram qualquer tipo de sanção. Isso faz com que você, além de ter a tristeza e a dor da perda, você tenha a tristeza e a dor de ver a injustiça e de ver e conviver com a impunidade. Eu me aprofundei nessa questão, eu conheci milhares e milhares de pessoas que têm o mesmo sentimento. Eu pesquisei, eu debati, eu ouvi várias instituições e confeccionei um projeto de lei que tem por objetivo acabar com essa impunidade no Brasil. Esse projeto, se aprovado pela Câmara, porque isso pode demorar também, vai fazer com que a pessoa que pegue um veículo, que esteja alcoolizada, que esteja drogada ou que esteja participando de um racha e mate uma outra pessoa no trânsito, fruto da sua irresponsabilidade, que esse crime seja tratado agora como crime hediondo, inafiançável. A pessoa não vai mais poder pagar fiança e responder o processo em liberdade, vai ter que ficar presa. A pena é de 6 anos a 20 anos e isso vai ser tratado como crime doloso, quando há intenção de matar. O Oliver Castro, que vem se transformando numa grande revelação pelos seus gestos humanos, pela sua sensibilidade, por ser uma pessoa que ouve sempre a sociedade, foi mais uma vez às ruas para ouvir a população. Os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem competente do Oliver Castro. Acidentes fatais, famílias de luto, tristeza, saudade de quem perdeu a vida de forma cruel e violenta. E pedindo que as pessoas se ponham no lugar das vítimas e que possam todas gerar compaixão pelas famílias e que a gente possa viver melhor, né, numa cidade melhor, com um trânsito melhor. A gente não é nada perante uma situação como essa. Só Deus para nos dar força nesse momento. O acidente entre uma caçamba e um micro-ônibus no ano passado, 15 pessoas morreram. Uma tragédia sem precedentes, difícil de ser esquecida. Muito triste, muita saudade, muita dor, muita dor mesmo. Eu me acabo de um dia para noite, muita dor, não posso nem entrar aqui.
Na época, exames do motorista da caçamba, que também morreu na colisão, confirmaram que o mesmo dirigia sob efeito de álcool. Dirigir alcoolizado e sob efeito de drogas pode estar com os dias contados. Um projeto de lei de autoria do deputado federal Marcos Rota, do PMDB do Amazonas, que altera o parágrafo 2º do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, classifica como homicídio doloso o acidente de trânsito com morte em que o motorista esteja sob efeito de bebida alcoólica ou de substância entorpecente. É um projeto que tem por objetivo agora aumentar a sanção, as penas para quem dirige embriagado, para quem dirige sob efeito de drogas, uma vez provocando morte no trânsito. Nessas circunstâncias, o projeto prevê a prisão agora de 6 a 20 anos de reclusão, transformando este crime num crime hediondo, onde ele passa a ser inafiançável e, uma vez condenado, ele terá a suspensão definitiva da sua permissão de dirigir. Mortes em acidentes provocados por rachas também serão considerados homicídios dolosos. A pena é de 6 a 20 anos, além da proibição definitiva de dirigir veículo automotor. O projeto de lei ainda acrescenta que essa prática seja incluída no rol de crimes hediondos, tornando-se inafiançável. É um projeto de lei que vai tramitar, vai passar pelas comissões da Câmara, mas eu já conversei com a nossa bancada do PMDB, já conversei com outros deputados de outros partidos. Eu acho que a Câmara, no momento que nós estamos vivendo, de renovação na Câmara, de novos projetos, de novos posicionamentos, eu quero acreditar que nós haveremos de aprovar esse projeto, que é um projeto extremamente benéfico para o país, né? Ele vai sair em defesa, sobretudo, das famílias que, mesmo estando enlutadas, não tem sequer o sentimento de justiça. Esse projeto visa dar justiça àqueles que são vítimas de acidentes fatais no trânsito. Um estudo realizado pelo Ministério da Saúde em hospitais públicos revelou que o consumo de álcool tem forte impacto nos atendimentos de urgência e emergência no Sistema Único de Saúde SUS. 1 em cada 5 vítimas de trânsito atendidas nos prontos-socorros e hospitais públicos ingeriu bebida alcoólica. Bom, esse acidente é o que está mais vivo na lembrança do povo manauara, mas a exemplo deste gravíssimo acidente, onde 15 pessoas foram mortas num acidente irresponsável, e segundo o laudo, o motorista da caçamba teria ingerido não álcool, mas cocaína, que é um outro problema que nós vamos ter que equacionar no nosso país, porque recentemente o Detran gastou aí dinheiro público para distribuir bafômetro para o cidadão. E como é que são as coisas no nosso país? Então você pegou um bafômetro, você vai para o bar, você bebe e fica lá brincando com o bafômetro, para ver quanto você bebeu. É para isso que distribuíram o bafômetro. Mas o bafômetro, que é importante na fiscalização, para que a autoridade possa promover uma blitz e flagrar os bêbados ao volante, tem que ter, para e passo com o bafômetro, um instrumento para medir também a questão do consumo de entorpecentes, de droga. Porque o cidadão pode cheirar meio quilo de cocaína, pode fumar 5 quilos de maconha, vai passar, não ingere uma gota de álcool, passa numa blitz totalmente alucinado e lá não vai aparecer que ele está drogado. Então esse teste, que já é um teste disponível no mercado brasileiro, precisa ser associado, porque eu vou fazer uma afirmação sem medo de errar. O consumo de drogas nesse país está no mesmo nível do consumo de bebidas alcoólicas. E nós estamos nos preocupando somente com a questão do álcool e estamos esquecendo das drogas. Então, às vezes, o cidadão cheira, fuma, passa numa blitz, não ingeriu bebida alcoólica, está completamente liberado, quando na verdade ele está totalmente fora de si, transtornado pela ingestão, pelo consumo de entorpecentes. Então, o trânsito brasileiro,
que cada vez mata mais tem apenas uma saída, que é a de fiscalização e do endurecimento das penas. Por isso que eu estou fazendo neste momento este apelo, e nós já estamos estudando em Brasília uma forma de fazer com que os Detrans do Brasil inteiro passem também a adotar o teste para medir o consumo de entorpecentes. Porque medir o consumo de álcool já é ponto pacífico, o Brasil inteiro já faz isso. Mas medir o consumo de entorpecentes, de drogas, poucos estados ainda adotaram essa política. Então nós vamos trabalhar cada vez mais com objetivo só. Não é o de perseguir quem quer tomar a sua cerveja, quem quer tomar o seu uísque, quem quer tomar o seu vinho. A intenção não é essa. A intenção é fazer com que a gente veja diminuídos os índices de pessoas inocentes que perdem a vida com o trânsito brasileiro cada vez mais difícil e cada vez mais caótico. São 12 horas e 41 minutos. Nós vamos falar também sobre desarmamento. Acho que na semana que vem nós vamos falar sobre desarmamento. Eu sou membro agora de uma comissão que vai tentar fazer com que haja a revogação do Estatuto do Desarmamento. E eu só vou tomar a posição depois de ouvir a sociedade, depois de ouvir as instituições. É assim que eu estou balizando as minhas ações em Brasília. 12 horas e 43 minutos. Usuários do sistema de transporte coletivo da capital entraram em contato com o nosso programa. Segundo eles, há um clima de insegurança que ronda as paradas de ônibus na cidade de Manaus. A equipe de reportagem saiu no último domingo para fazer uma série de fiscalizações e para ouvir os usuários do sistema de transporte coletivo, que são os que mais sofrem por conta da ausência do policiamento. Detalhes na reportagem do Oliver Castro. Um protesto, no mínimo curioso. Na verdade, um alerta, um pedido de socorro às autoridades. Segundo informações de populares, nesta parada de ônibus, em plena Avenida André Araújo, no Aleixo, os assaltos preocupam os usuários do transporte coletivo. A gente fica com medo, né, dessas placas, fica avisando a gente, né, que não é pra gente ficar muito tempo, e dá um certo anseio, assim, dá um medo. Dois sentimentos. Primeiro, o de alerta, né? Que a gente até às vezes passa despercebido do perigo que ao nosso redor. E eu acho uma boa iniciativa em relação colocar isso, porque deixa a gente mais alerta ao perigo que sempre pode ser iminente, principalmente final de semana, feriado, à noite, então nem se fala. A gente não pode fazer nada, né? Se eles vierem roubar, a gente tem que entregar. Senão eles podem até matar a gente, né? Hoje o que a gente depara é com os grupos e grupos de assaltantes que dizem: vamos buscar nossos clientes na parada do ônibus. É o ponto estratégico deles agora, né, mano? Com os avisos sobre a falta de segurança no local, atender o celular, por exemplo, nem pensar. Se tocar o telefone, nem brincando se pega, assim, senão passa alguém aqui, é bastante perigoso. Não é confiável, mesmo com as pessoas não é confiável. Se vacilar, vai embora tudo. Segurança não existe. Não respeito nem o senhor que anda com a Bíblia aqui debaixo do braço. Não respeita não, não há respeito. Este usuário diz que ao chegar na parada não tinha nenhuma pessoa para lhe fazer companhia. Com medo de ser assaltado, precisou se juntar a um grupo de amigos. Logo quando eu cheguei aqui, eu fiquei só eu aqui, então eu me senti apreensivo, porque se a pessoa coloca as placas, sinalizando que realmente o local tá sendo local de assalto, né? Tá sendo assim, tá sem segurança, a gente se sente desprotegido num local desse, entendeu? Porque nós como trabalhadores, né, esperamos chegar em casa, né, e com segurança, né? Se você não chegar, você tinha entrado no primeiro ônibus. Um detalhe que chama a atenção: a parada de ônibus fica a 2 quarteirões do Centro Integrado de Comando e Controle Regional. Não, eu não vejo assim a polícia realmente, efetivamente está ajudando. Passa carro esporadicamente aqui, mas dificilmente ia parar se caso tivesse acontecido alguma coisa. Mesmo estando acompanhado,
lado de outras pessoas aqui na parada, ainda fica aquela falta de segurança. Eu não sei se está faltando policiamento na cidade ou distribuição, ou a distribuição está sendo incorreta para que venha contribuir para esse tanto crime que acontece na cidade. Eu acho que, eu não sei, que falta um planejamento, isso a gente não pode censurar, porque muitas das vezes a gente fala uma coisa e a falta de profissionais são outros, né, mano? O problema é o seguinte, ali, nesse cartaz ali que estava fixado numa parada de ônibus, está escrito o seguinte: se não quiser ser roubado, entre no primeiro ônibus que passar. O problema é que de janeiro até março, 300 ônibus foram assaltados em Manaus. Então agora, se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Este cidadão último que nós entrevistamos ali, ele disse o seguinte: ainda bem que vocês chegaram, porque eu já estava preparando para meter o pé na carreira, que eu não ia ficar sozinho aqui não. Lendo estas placas aqui, domingo, pouco movimento, eu sozinho na parada, eu não ia ficar. Foi a declaração que ele deu à reportagem do nosso programa. O governo agora acaba de entregar mais de 100 viaturas do programa Ronda no Bairro. Aliás, parabéns ao competente secretário de Segurança Pública. É delegado da Polícia Federal, é um homem que tem uma história bonita de combate à marginalidade, ao tráfico de entorpecentes, e mostrou uma outra veia muito importante. Além de ser um bom técnico, ele também é um bom administrador, porque ele conseguiu fazer com que o dinheiro público fosse recuperado. Ele conseguiu reduzir em muito o aluguel das viaturas do programa Ronda no Bairro. Vejam como é interessante essa história. Pagavam um valor astronômico pelas viaturas do Ronda no Bairro. Agora existe um novo secretário de Segurança Pública que consegue, com seu talento e com seu poder administrativo, reduzir os custos para o bem do serviço público. 12 horas e 47 minutos. A gente ia mostrar uma reportagem especial hoje em comemoração aos 19 anos do nosso programa. São 49 já, aqui está 2 minutos atrasado esse relógio, não são 12h49. Mas nós vamos deixar para amanhã ou para a semana que vem. Eu queria convidar você nesse momento, convidar a sua família, para que nos honre amanhã com a sua audiência, quando nós vamos completar 19 anos de atividades do nosso programa. E a gente fica muito alegre, muito satisfeito em poder dividir isso com os nossos telespectadores, porque não fosse a grande audiência do nosso programa, não fosse a grande participação popular que o Exija Seus Direitos tem, nós não estaríamos nesse momento aqui, muito emocionados inclusive, solicitando mais uma vez a sua ajuda e o seu auxílio para que juntos nós possamos brindar 19 anos de nosso programa. Então amanhã, às 11h50, nós temos um horário marcado para que eu e você e todos nós do programa Exija Seus Direitos, com o apoio da nossa querida Band, que é a TV, disparadamente a TV mais popular do nosso estado, a gente possa celebrar então esse momento histórico para todos nós de 19 anos de programa Exija Seus Direitos. Final de mais uma edição do nosso programa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência tem o Câmera 13, uma ótima e abençoada tarde, que Deus abençoe você e a sua família e até amanhã.